Boa noite. Boa Boa noite. noite, boa Boa noite. Noite. Ei, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Estou vendo aqui o pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Viu? Vamos iniciar então a nossa noite. Já estamos agora no meio da semana, né? Então, estamos aí adiante. Então, gente, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui. Nós hoje vamos dar prosseguimento, inclusive nós vamos finalizar, né, a respeito do sistema muscular. Eu programei aqui, vocês vão ver. Vou colocar um videozinho, porque eu acho importante, acho que vai ajudá-los a esclarecer o que nós falamos semana passada a respeito da contração muscular. Eu acho que, de repente, isso vai poder elucidar um pouco mais, né, a mente de vocês, o entendimento. Fiz aqui são pequenos exercíciozinhos a respeito do assunto e também trouxe para correção, e agora eu já não me lembro mais quem pediu, estava com dúvida em relação ao músculo da face, da atividade, como eu não estava com a folha naquele momento, eu falei assim, não, depois, para a semana que vem eu coloco para a gente poder esclarecer, né? Então, eu inclusive incluí aqui, porque aí eu acho que a gente tem a oportunidade, né, de esclarecer, de identificar aqui e não deixar dúvida, tá bom? E aí depois a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo, porque aí eu acho que a gente possa trabalhar bem, né, com agora depois também com o sistema reprodutor, e depois a gente possa fechar, né, todo o contexto ainda colocando mais atividades a respeito de todas as unidades, esclarecendo dúvida e finalizando os nossos conteúdos, tá bom? Então, estou falando assim, só para vocês terem uma noção. Opa! Apresentação que iniciou compartilhando. Ó, espera aqui. Mudou aqui, né? Eu mesma vi. Deixa eu ver aqui, ó. É para mostrar. Isso, deixa eu só ver se não interferiu na gravação, gente. Deixa eu ver aqui, porque isso, tá ok. É porque ele de repente mudou, né? Então, eu estou falando que eu acho sempre importante, bom, vocês terem uma noção de como a gente vai trabalhar ao longo da noite, tá? Para a gente ter uma noção dos trabalhos, tá certo? Que bom, o pessoal tá entrando. É sempre bom, né? A gente dá esses avisozinhos assim de início, que aí dá oportunidade de todo mundo entrar e acompanhar, tá? Então, sejam muito bem-vindos a todos que estão entrando aí. Eu só estou falando aqui, inclusive, um pouco da programação que eu fiz para nós na noite de hoje, tá bom? Mais uma vez, chamando a atenção a todos, eu tenho falado isso em todas as minhas aulas. Desculpa ser repetitiva, mas é para não ter problema. Não deixem de observar e de fazer as atividades, né? Estudo dirigido das unidades 3 e 4, porque a entrega já é no final do mês, é dia 25 de maio. Então, por favor, não deixe de olhar lá na seção, na unidade 1, né? Seção 1, lá na pré-aula, o quadro com a distribuição das atividades, para vocês, né, indicando direitinho os estudos dirigidos, para vocês fazerem, manuscrito e me enviar por e-mail, tá bom? Então, eu tenho falado isso para ninguém, né? Porque às vezes tem pessoas que não pegam ali o aviso, para, por favor, se atentem, porque passa tudo muito depressa, né? E aí, para ninguém ficar apertado com a atividade de última hora para poder fazer, tá bom? Então, no mais, reforço mais uma vez. Fiquem à vontade, tá? Para perguntar, para esclarecer dúvida, que é justamente isso, a participação de vocês, a gente poder, né, fazer uma troca aqui, faz com que a nossa noite seja mais gostosa, mais prazerosa e ao mesmo tempo a oportunidade de tirar dúvida, tá bom? E não deixar acumular ao longo do semestre. Então, vamos adiante para a gente iniciar, né, os nossos trabalhos. Então, nós continuamos mais uma vez com o nosso sistema muscular, né? Destacando a vocês que nós estamos estudando aspectos anatômicos e citológicos dos tecidos musculares, né? Se vocês se recordarem, nós trabalhamos, eu apresentei a vocês, né, que nós temos 3 tipos de tecidos musculares.
Nós temos o tecido muscular liso, nós temos o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco, né? O tecido muscular liso dá para vocês recordarem, a gente vem falando dele, inclusive, né, em outras disciplinas, quando a gente apresenta, na hora que a gente fala, por exemplo, da bexiga, na hora que a gente fala do trato digestório, né? Existe também tecido muscular nos vasos sanguíneos, existe tecido muscular, por exemplo, no útero. Então, é um tipo de tecido muscular que está presente nos nossos órgãos internos, nas nossas vísceras, né? Ele recebe esse nome justamente por apresentar o seu ambiente interno sem aquelas estriações, tá? Bem, nós vimos o tecido muscular estriado, que é aquele que apresenta as estriações. Hoje nós já sabemos, né, que são aquelas unidades de sarcômeros, as miofibrilas, e que dão aquele apanhado, né, de áreas claras e áreas escuras. Por isso que a gente fala estriado, tá bom? E aí nós vimos que tem tecido muscular estriado cardíaco, que como o próprio nome sugere, né, é bastante sugestivo, lógico, está presente no nosso músculo cardíaco. E nós temos o tecido muscular estriado esquelético, que é o nosso principal foco aqui na nossa disciplina, uma vez que nós estudamos o sistema muscular nesse foco de sistema locomotor, né? Então, ele faz parte, juntamente com o nosso tecido ósseo, para atividade locomotora, tá bom? Então, eu estou falando disso só porque, vocês sabem, eu gosto da gente primeiro, né, antes de dar prosseguimento, só dar uma breve introdução para a gente recapitular, para a gente, na verdade, poder recordar um pouco o que nós vimos anteriormente, tá bom? Bem, e aqui, nem lembrava que eu tinha colocado. Bom que eu coloquei aqui e vou recordar a vocês. Olhem só, o tecido muscular liso, né? Como eu falei anteriormente, a gente observa dentro do ambiente citoplasmático, um ambiente claro, por isso até que ele é denominado liso, né? Nós não observamos, reparem vocês, as estriações que nós temos nos tecidos musculares anteriormente ditos, tá? É característico dessas células ter apresentar aquele formato fusiforme, tá? E nós observamos que, em termos, né, de atividade, de contração muscular, a contração muscular lisa, ela é involuntária, nós não temos controle sobre ela, né? Eu até brinco com vocês, olha, na hora que às 2 horas da manhã a gente começa a sentir as contrações uterinas, não tem jeito não. A gente cutuca o respectivo e fala assim, ó, tá na hora. Tem hora que ele até fala assim, mas agora? Não tem hora não, né? Porque é um controle involuntário, tá? E essa contração também ela é relativamente lenta. Bem, o estriado, como eu falei com vocês, que tem o cardíaco e tem o esquelético. Chama atenção cardíaco, o representante clássico é o coração, né? Apresentam as estriações que nós vimos anteriormente. E eu até chamo a atenção de vocês, já que a gente está agora com a imagem, essas estruturazinhas aqui que parecem verdadeiras escadinhas, olhem, né? São o que eu apresentei para vocês na semana passada, que são os discos intercalares. Esses discos intercalares são importantes, uma vez que eles colaboram para que as células musculares cardíacas estejam mais fortemente unidas umas às outras, tá bom? Nós também sabemos que o tecido muscular cardíaco, né, ele confere uma contração que é involuntária, independente da minha vontade, embora nós realmente queiramos muito que o nosso coração trabalhe muito e trabalhe bem, né? Mas o trabalho dele é independente. Não tem como eu falar assim, ó, trabalhe mais ou não. Isso é involuntário, né? E a contração cardíaca é uma contração forte, né? E rápida. Tanto é que se a gente poder observar, né, de uma maneira geral, há momentos, inclusive, que nós temos uma verdadeira taquicardia, né? Então, movimento intenso, mais rápido, né? Então, o músculo estriado cardíaco, ele me permite, sim, movimentos intensos e rápidos, tá? Embora seja involuntário. E, finalmente, o tecido muscular esquelético,
como nós estávamos falando, ele também apresenta essas estriações, né? Que é esse ambiente do qual a gente percebe diferença até de coloração, áreas mais fortemente coradas, áreas mais claras. Existe como característica ele ser de controle voluntário, né? A gente, sendo um indivíduo saudável, com sistema nervoso adequado, funcional, a gente levanta se quiser, a gente senta se quer, eu vou correr se eu achar necessário, né? Então, existe toda uma situação que o tecido muscular estriado esquelético, ele me permite controle voluntário sobre ele, né? Tanto é que na hora que, igual se a gente estiver ali na sala de aula, né? Vamos matar a saudade. Às vezes a gente está ali falando e, gente, isso tem demais. Tem hora que você é o professor, né? Às vezes eu tô ali na frente falando uma coisa que acho super importante, que tenho certeza que vai cair na prova. Aí levanta um aluno com uma garrafinha d'água, assim, sabe, com aquele entusiasmo de bater perna, que a gente pensa assim, a gente não fala nada não, mas assim, gente do céu, é tão importante isso que eu estou falando, e a pessoa levanta, calmo, né? Nem batendo a passarinha, com coisa assim, nossa, deixa quieto e vai, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque a pessoa levantou porque ela quer controle voluntário, né? Adianta falar, fulano, não, se está querendo sair, se tem a necessidade, ele vai sair, né? É um controle voluntário. Ele fica sentado se ele quiser, ele sai se ele quiser, né? Ele contém essa possibilidade. Inclusive, se ele quiser sair correndo, ele pode sair correndo também. Por quê? A contração, ela é rápida. Ela permite atividades rápidas, atividades aceleradas, né? Ela acaba sendo uma contração forte e acelerada também. Então, eu falo assim, só para vocês guardarem e perceberem que é uma característica teórica, mas que na hora que a gente para pensar, né, no nosso dia a dia, é muito possível a gente perceber essas características que deixam de ser decoreba, mas um entendimento daquilo que acontece conosco, tá bom? A única coisa que eu aproveito o desenho aqui para chamar a atenção de vocês é esse detalhe que eu falei com vocês, né? De que é característico da célula muscular estriada esquelética ter um núcleo mais central, um núcleo periférico. Núcleo periférico é justamente isso daqui, ó. Se observado, né, nas extremidades, tá bom? Na verdade, gente, esse slide ele apareceu semana passada, né? Eu estou falando aqui, eu nem lembrava que eu tinha deixado ele, mas só para chamar a atenção de vocês, para a gente reforçar, chamar a atenção dessas características importantes, né? Para a gente poder nortear e dar prosseguimento, tá bom? Bem, e aí, como eu falei com vocês, eu coloquei aqui um vídeo sobre contração muscular, porque semana passada eu dei contração muscular, mas eu sei que é uma situação, às vezes, que envolve, né, detalhes e que, eventualmente, por mais que eu, às vezes, queira, né, ser didática e repassar para vocês, é um assuntozinho, às vezes, mais difícil, né, de pegar, principalmente quando a gente está vendo pela primeira vez. Então, eu acho que o vídeo, ele me permite, né, muitas das vezes, fazer com que o aluno consiga enxergar de uma maneira mais clara, tá bom? Então, eu vou passar esse videozinho aqui para vocês, olha, é esse daqui. Eu até agora, eu fiquei na dúvida, que eu sempre coloco ele exposto aqui. Deixa aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu tirei, tá, gente? Mas me parece que o meu menino veio aqui antes e fechou. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Só um minutinho. Vou colocar aqui na internet, porque senão não passa o vídeo, né? Espero, tá? Que ele possa ajudá-los a entender melhor. Mas, de qualquer forma, qualquer coisa, né? É justamente isso a minha intenção. Ah, espera. Opa, e tá alto, né? Deixa eu ver. Para mim aqui está super alto. Olha, tá caindo a...
Olha, vocês estão vendo aqui a tela do vídeo, gente? Só para me acompanhar. Sim? Sim. Ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar aqui que parece que o vídeo está muito alto, tá? Qualquer coisa vocês me falam. E vamos ver se, em termos, né, do vídeo aqui, e ajuda a esclarecer ou, de qualquer forma, às vezes dá a vocês a oportunidade de relembrar o assunto, fazer pergunta, para a gente tentar ser o mais claro possível e que todo mundo possa, de fato, entender, tá bom? Então, olhem só, eu vou colocar aqui, vamos ver em termos de som. Tá super alto, né? Deixa eu ver aqui. Porque. Pra gente não tá saindo som, professora. Oi? Em áudio. Pra gente não tá saindo som. Não está saindo som? O vídeo não. Não? Ah, então eu falo para vocês, pode ser? A gente apresenta porque eu acho que seria interessante vocês verem. A minha preocupação, inclusive, está sendo porque aqui ele está super alto, tá bom? Então vejamos. Deixa eu ver se eu apresento aqui para vocês. Deixa eu colocar. Então, vocês não estão ouvindo o vídeo? Não estão ouvindo? Não, Né? professora. Então tá. Oi. Talvez se você colocar aquela... Tudo bem? Boa noite. Tá, Se joia, você Mari. colocar aquela legenda automática, talvez dê pra gente... Mas eu não tenho como colocar a legenda automática aqui, não tenho? Eu colocar a legenda automática nele? Eu vou explicando. Porque para mim é mais difícil justamente essa associação em termos de imagem, tá bom? Vamos tentar assim? Eu acho que se não for produtivo, vocês me falam, e de qualquer forma, depois também eu faço igual a gente viu no vídeo do diabetes, eu encaminho para vocês o link, tá? Mas, eventualmente, o que mais me interessa aqui nesse momento é a parte da imagem, que eu acho que acaba sendo mais interessante para vocês, no sentido de que eu possa, né, explicar o assunto, colocando para vocês a parte do vídeo em si, tá? Vamos tentar, vamos ver se é interessante, se vai ser produtivo. Qualquer coisa vocês me falam, e de qualquer maneira também eu encaminho para vocês o link, tá? Para complementar. Olhem só. Então, a gente está chamando a atenção aqui que ele está apresentando os 3 tipos de tecidos, né? Muscular liso e muscular esquelético. Olha, chamando a atenção aqui do feixe de músculo, né? Constituído das células musculares. Aqui, chamando a atenção daquilo que nós vimos, né? Que existe aqui, eu vou tirar até para mim aqui o vídeo dele, o áudio dele. Aqui, ó, prosseguimento. Reparem aqui vocês. Oh, que coisa, gente. Desculpa. Deixa eu voltar. Porque para mim, com o áudio dele, fica muito ruim. Olhem só, tirei o áudio. Aqui está mostrando o feixe muscular e aqui ele está chamando a atenção que dentro das nossas células musculares escliadas, esqueléticas, apresentam aquelas miofibrilas, né? Lembra aquela região de escura e claro? Nada mais é do que aquelas áreas que nós denominamos de sarcômero, tá? Que eu apresentei você semana passada. E aqui ele está chamando a atenção de que a contração muscular, olha, ela ocorre pela sobreposição dos filamentos. O filamento espesso de miosina, tá? E o filamento fino de actina. Então, aqui, ó, um sarcômero, ele tem a presença dessas estruturas filamentosas, tá? E olha, na hora que ele faz esse movimento, tá havendo uma contração. Na hora que ele alarga, é um relaxamento. Isso daqui é aquela cabeça da miosina que eu chamei a atenção de você semana passada. Que para que haja contração muscular, essa cabeça da miosina precisa de associar-se com a actina. E aí, olha, ela realiza a sobreposição, ou seja, ela vai puxando essa estrutura. Ele está repetindo a ação, tá? Mas aí ele chama a atenção que para que isso ocorra, o gasto energético, o gasto de ATP, né? Então, olha, aquele ATP é transformado em ADP mais PI, que é fosfato inorgânico.
Ou seja, há gasto de energia. E com esse gasto de energia, né, nós realizamos continuamente a sobreposição e aí ocorre a contração muscular. Para que volte, né, sempre para que haja o movimento, para que haja a contração muscular, é por isso que ele está mostrando, ó, que está chegando a TP continuamente. Porque enquanto eu realizo uma atividade física, isso a gente sabe. Quando eu estou ali correndo, eu estou sempre gastando energia. Agora ele está chamando a atenção, reparem vocês aqui, que está chegando cálcio, né? Lembram vocês que eu falei que é imprescindível que haja chegada de cálcio? Por quê? O cálcio, ele vai se associar, né, à troponina, que é essa estruturazinha que ele está chamando a atenção aqui em azul. Reparem que ele se ligou, e aí vocês lembram, deixa eu até parar aqui. Vocês lembram que eu chamei a atenção semana passada? Que na hora que o cálcio se associa à troponina, dá aquela sensação de peso? E aí, na verdade, o que acontece com ela? Ela vai expor, né? Ela vai abaixar. Então, olha só o que o autor fez aqui, ó. Vem cá, eu vou até voltar um pouquinho. Ó. Olha. Eu vou voltar um pouquinho para vocês acompanharem esse raciocínio. Olha. Percebo aqui, eu vou voltar ao cálcio. Olha, cálcio está chegando. Reparem que essa cabeça da miosina não consegue se encontrar com a quitina, porque existe essa linhazinha. Lembra que eu falei que parece uma corda? Aí o cálcio associa, olha, ele pesa, ele muda, e agora a cabeça da miosina consegue se associar à actina. Olha. É porque na hora que eu... Ah lá. E aí, há o movimento, né? Aqui ele está chamando a atenção aquilo que eu falei com vocês também semana passada, que para que esse evento ocorra, né, é necessário que chegue uma informação do sistema nervoso. Lembram daquela placa, né, placa motora? Na hora que essa informação chega, ela se dissipa para dentro da célula muscular, ativando, né, o retículo sarcoplasmático a liberar cálcio. Então aqui, e depois eu vou mandar para vocês verem isso com calma, né? Para complementar. Na verdade, o que eu quero é complementar aquilo que a gente viu semana passada. Olha, aí ele chamando a atenção. A contração muscular, ela ocorre com a retração, né, da estrutura do músculo. Não existe, na verdade, a gente percebe que a contração muscular, ela ocorre em função de uma maior sobreposição, tá? De qualquer forma, então, o que eu vou fazer? Eu vou encaminhar para vocês. Eu vou fazer igual eu fiz, vou até encaminhar pelo WhatsApp na hora do nosso intervalo, para vocês terem essa associação, tá? E poder, inclusive, verificar esse vídeo depois, quantas vezes quiser. Inclusive, o próprio autor aí, vocês vão ver. Aqui eu tirei para mim o som, porque falar e ouvir aqui, na verdade, estava incomodando, né? Mas para vocês poderem ver melhor, poder fixar, né? Porque para vocês terem, de fato, com clareza, esse mecanismo de contratura muscular, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu voltei, vocês estão vendo agora o meu slide? Sim? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Não? Não. Não? Então tá. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. É engraçado, hoje ele tá caindo, né? Deixa eu pôr aqui para vocês. Só um minutinho, por favor. Aqui. Deixa eu ver. Aqui, compartilhando, colocando a aparência aqui. Agora apareceu para vocês? Agora sim. Agora sim, então tá. Viu? Então, só chama a atenção de vocês para a gente, o que são fundamentos básicos, né? Recordar de que a ação, a contratura muscular, para que ela ocorra, há gasto de energia, é necessário que seja estimulado
afinal de contas, a contratura muscular esquelética, ela é de controle voluntário. Então, chega aquela informação do sistema nervoso, né, para dissipar, para liberar cálcio para esse ambiente, e só com a chegada de cálcio que há aquele movimento possível, né, de haver a contratura muscular, tá bom? Só lembrando a vocês também de uma coisa que nós falamos semana passada, que para que haja o relaxamento, por exemplo, quando você, eu tô cansada, agora eu quero relaxar. Na hora que a gente deita ali na cama, né? Na hora que você literalmente fala assim, agora eu quero relaxar o meu corpo. Você estende toda a sua estrutura esquelética, né? Então, nesse momento que você não vai ficar realizando atividades físicas, na verdade, é um momento que internamente as nossas células musculares, a gente não tem essa liberação de cálcio, tá bom? Agora, se você quiser resolver, falar assim, nossa, hoje eu estou elétrico, quero gastar muita energia correndo, né? Hoje eu vou correr uma Lagoa da Pampulha inteira, 18 quilômetros. Poxa, haja, né? Haja estímulo, haja liberação de cálcio, haja gasto de ATP pela sua célula muscular. E isso vai ser necessário o tempo inteiro que você estiver correndo, tá? Porque esse momento de contratura muscular, esse mecanismo que nós acabamos de verificar aqui, de uma maneira, né, do vídeo, ocorre constantemente, tá bom? Bem, e aí, só também para finalizar, que tudo isso, gente, sempre é gasto de energia. Então, é por isso que é clássico, né? De que as contrações musculares, ela ocorrem nos indivíduos viventes, porque nós precisamos de energia, né? Caso contrário, não existe contração muscular, tá? Então, isso daqui é um fator importante. Então, na verdade, eu coloquei, a minha intenção era até, e não sei porquê, é engraçado, eu tinha mostrado videozinhos anteriores que o som aparecia, não sei por que não está aparecendo, depois eu vou ver, tá? Mas chamar a atenção de vocês para poder, né, tentar ser mais claro do contexto aqui, até mesmo pelo movimento das imagens, para vocês poderem entender isso melhor, tá? Tem alguma pergunta específica que vocês queiram fazer, alguma coisa que vocês queiram que eu complemente, enfim. Fiquem à vontade, possam perguntar em relação a isso, tá bom? Alguém tem algum comentário, queiram falar? Diga, Pedro. Tudo bem? Boa noite. Joia, Pedro. Boa noite você, meu filho. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Diga, Pedro. Eu só queria te fazer uma pergunta. Parece uma cordinha entrelaçando sobre aí. Tem alguma coisa a ver? É isso. O que é isso mesmo? Eu esqueci, por favor. Ótimo. Tudo bem. Eu vou aproveitar aqui e vou recordar com vocês todos os nomes, tá? Vou pegar aqui uma caneta, acho que preta, será? Não, acho que a amarela vai dar mais contraste. Deixa eu ver aqui, caneta amarela. Deixa eu ver aqui. Olha só. Não. Eu quero escrever porque ele... Só um minutinho, tá, Pedro? Eu só quero porque eu vou puxar aqui, caneta. Isso. Para começar, toda essa estrutura daqui, ó, é um conjunto, tá? Isso daqui é miosina. Só para a gente recordar que nós possuímos, né, dentro da célula muscular esquelética, os filamentos. Então, a miosina é considerado um filamento espesso, tá? Então, esse conjunto que eu circulei aqui é denominado de miosina. De uma maneira específica, essa estruturazinha roxinha aqui, ó, vou pegar só uma, são todas, tá? Mas eu coloco assim, só para vocês identificarem. Isso daqui é quando a gente fala a cabeça da miosina, tá bom? Cabeça da miosina. Bem, essa estruturazinha aqui, ó, toda avermelhada que vocês estão vendo, ela é constituída por bolinhas, olhem. Tá? Aqui eu não vou conseguir fazer o desenho bonitinho, mas se vocês observarem, ela é toda constituída aqui, ó, por estruturas circulares, né? Tanto em cima como embaixo, ó.
Essa partezinha eu não vou conseguir aqui individualizar igual eu fiz com a miosina. Mas essa estruturazinha aqui, ó, vermelha de fora a fora, é o filamento de actina, que é um filamento fino, tá? Esses daqui são bem conhecidos de vocês, porque a gente fala muito actina, miosina, né? Então, acho que até aí não tem problema nenhum. Vou chegar onde você me perguntou, tá, Pedro? Só é porque aí a gente aproveita a oportunidade e esclarece tudo. Essa partezinha azul que tá aqui, ó, é um outro filamento. É a troponina, tá? Vou colocar T aqui, mas ela é troponina. É justamente ela que o cálcio virá, né? Essa estrutura é o cálcio. Ele virá e vai se encaixar aqui, ó. No que ele se encaixa aqui, essa estrutura vai virar. E agora, deixei por último, olha só, o que você me perguntou, que é essa linhazinha aqui, rosinha, fininha, que é a tropomiosina, tá? Vou colocar TM para vocês identificarem, tropomiosina, tá? Bem, existe, reparem vocês, que a troponina, que é esse azul, ele é associado, ele é colado à tropomiosina, que é esse rosinha, tá? Eu vou aproveitar, eu vou fazer uma coisinha, porque eu acho, porque semana passada, eu vou ser sincera com vocês, eu não senti firmeza de que vocês tinham entendido a contração muscular, é por isso que eu passei aqui. Agora que a gente está mostrando aqui, ó, Pedro, você identificou antes de eu tirar? Você identificou, Pedro, o que eu estou te falando? Sim. Que essa daqui é a tropomiosina, tá bom? Sim, Isso. Sim. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisinha aqui que eu acho que vale a pena descartar. Eu tirei mesmo, tá, gente? Mas é porque eu fico triste quando às vezes eu percebo que, igual semana passada, eu senti que eu não fiquei feliz, não achei, não senti firmeza da contratura muscular que vocês tinham entendido, tá bom? Então, olhem só, vou voltar, não esquentem não, eu tô mostrando, vou mostrar aqui meu material para vocês, olhem, tá? Então, eu acho que vale a pena, vale a gente voltar nisso aqui para vocês, para a gente, pelo menos, se ainda não for 100%, eu poder melhorar aquela aula de semana passada em relação à contração muscular. Olhem só. Então, aqui, só para você recordar, Pedro, a gente tem as estruturas de actina, que estão aqui identificadas, são essas bolinhas azuis, né? A troponina, que é essa estruturazinha daqui, ó, ligada, tá mostrando que vai chegar o cálcio. E aí, o que você me perguntou, Pedro, é essa estruturazinha aqui, ó, que é a tropomiosina, que semana passada, eu lembro que eu comentei com vocês, olha, gente, parece uma corda, né? Olhem, o que você me perguntou na imagem passada, ali naquele vídeo, Pedro, é essa estruturazinha aqui, que é a tropomiosina, tá bom? Eu fiz questão de voltar para vocês verificarem diante daquele vídeo, né? Em relação a uma imagem como essa, que inclusive é uma imagem que o livro Junqueira e Carneiro utiliza para poder explicar a contração muscular, tá? E então, só para tentar ficar mais claro para vocês, né? Ali aquela estrutura que eu falo que é a cabeça da miosina, né? A ela aqui representada. E aí, só para completar, reparem vocês que de início, essa cabeça da miosina, ela não consegue se associar à actina. Por quê? Fisicamente existe essa cordinha aqui, que foi o que a gente viu ali no vídeo, que foi o que vocês podem observar naquela ação, né? E aí, o que acontece? É necessário que chegue o cálcio, que foi o que aconteceu no vídeo. Esse cálcio acaba se associando àquela estruturazinha, que como eu falei com vocês, ele coloca movimento, né? Faz com que essa estrutura pese, então ela acaba baixando. O que ela baixa, ela possibilita o encontro da cabeça da miosina, né? Com a actina. E aí tem gasto energético, é gasto de ATP, e a ação muscular.
tá? Só para completar de fato, para vocês perceberem aqui, né? O que eu tenho numa situação em que a musculatura está relaxada, reparem que eu tenho a quitina, que é o filamento fino, e a miosina, que é o filamento espesso. Reparem que existe aqui uma menor sobreposição. Na contração, olhem, reparem que as estruturas estão bem mais próximas, tanto é que esse espaço aqui, ó, é pequenininho, olhem, e aqui o espaço ele é muito maior. Então, na hora que há aquele movimento, né, que a gente viu no vídeo, o que ele está fazendo? Na verdade, ele está puxando. Até no vídeo mostra isso. Essas estruturas são direcionadas para o centro, fechando ainda mais esse ambientezinho, tá? Bem, eu na verdade, quero reforçar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, né, alguma pergunta pontual, podem fazer, porque é estudar, mas ao mesmo tempo eu quero que vocês entendam essa dinâmica, né? Que vocês possam visualizar aí na mente de vocês essa dinâmica. Alguém quer fazer uma pergunta específica? Podem perguntar. Eu quero. Diga. Pode falar. Ei, Débora, pode perguntar. Tudo bem? Débora. Boa noite. Joia, graças a Deus. Boa noite. Diga. Na hora de fazer a contração, a quitina ela puxa a miosina, mas na hora de voltar, de relaxar, ela também leva o músculo pro local inicial ou não? Ou isso daí é involuntário, vamos dizer assim? Não, aqui nenhuma ação aqui, toda característica, ela é voluntária, né? É voluntária no sentido de que, vamos mostrar isso daqui melhor. No sentido de que, para que isso ocorra, cadê onde eu tenho aqui? Isso, olha. Para que toda ação, tudo isso que a gente está verificando, para que ele ocorra, é necessário que chegue uma informação do sistema nervoso, tá bom? Então, olhem só, na hora que haverá essa contração, é porque esse sistema nervoso vai mandar essa mensagem para que haja liberação de cálcio dentro das células musculares, tá? Mas aí a sua pergunta, você falou do relaxamento, na verdade, né? O relaxamento, aqui só colocando para vocês, o relaxamento aqui eu tenho uma situação de relaxamento, né? Para que ocorra o relaxamento, é necessário que haja o que a gente chama de influxo. O que é influxo? É a retirada de cálcio, tá? É isso daqui, ó. Isso daqui é necessário que vá sumir, ó, essa estrutura de cálcio. Então, da mesma forma que o cálcio entrou na célula muscular, na hora do relaxamento, para que haja relaxamento, ele vai ter que sair. Então, todos esses íons de cálcio acabam saindo de dentro da célula muscular, e aí ocorre o que a gente denomina de relaxamento, tá? Então, é cíclico. E aí você fala assim, nossa, Luciene, mas todo momento que há contração e relaxamento, a entrada e saída de cálcio, sim. A todo esse momento, tá? Então, isso vai acontecer de uma maneira intensa, vigorosa. Por quê? Nós vimos, até valeu aquela introdução, né? Quando eu falei com vocês, olha, a contração estriada esquelética, ela é uma contração rápida, né? Então, esses processos, esse dinamismo aqui falado, ele é rápido, é entrada e saída de cálcio diante dos estímulos nervosos, ok? Tá bom, obrigada. Ô, professor, de nada, Débora. Diga, Pedro. Eu de novo. Não, pode perguntar. Talvez eu boiei aqui, não sei, mas porque, assim, geralmente quando a gente escuta a contração muscular, acha que é só no exercício físico e tal. A partir do momento que eu tô aqui na minha casa, tô deitado, me deu vontade de beber água. Eu já levanto e vou beber água. A partir do momento que eu estou andando, já está rolando uma contração muscular aí, não tá? Sim. Sim, sim, Pedro. A todo momento, na verdade, você não precisa nem levantar. Imagine, você está super relaxado agora na cama, né?
com a perna esticadona, curtindo maior preguiça. Mas só de você, né? Você levantar a perna, você pegar o controle que está do lado da sua cabeceira, apontar esse controle, né, em direção à televisão. Essas ações musculares, você está realizando contrações. Logicamente que há momentos que as contrações são mais intensas. Você agora fala assim, não, professora, eu estou saindo, eu vou correr uma Lagoa da Pampulha inteira. Logicamente que ali são 18 quilômetros, é uma atividade física mais extenuante, você vai utilizar, né, de toda essa maquinaria que a gente está falando aqui de uma maneira muito mais intensa. Mas a todo momento, levantamento, você está ali almoçando, né? Está almoçando, está gesticulando, você está realizando contratura. Se eu tivesse agora lá na sala de aula conversando com vocês sobre isso, vocês podem ter certeza, eu estaria levantando o braço, abaixando. Aliás, eu estou fazendo isso aqui, tá, gente? Porque eu não consigo. Eu estaria mostrando a vocês, olha, eu quero realizar uma ação. Então, graças a Deus, eu posso fazer isso, né? Porque eu penso no exemplo e por eu ter toda essa parte motora funcional adequada, eu consigo demonstrar isso. Isso é contração. E na hora que eu volto, imagina, é clássico, eu gosto muito também de falar isso com vocês em sala de aula. Você está ali dentro do ônibus, né? Você tá ali apoiado, você segurando, né? Você precisa de estar em pé, precisando segurar lá em cima, naquela estrutura lá de apoio, né? Imagine eu que sou pequenininha, eu faço maior força, eu estendo ao máximo meu braço, aí fica cansando, aí eu tento mais ou menos meio que apoiar. Tem hora que é tanto esforço físico que eu faço, né? Isso tudo é contração, que aí eu acabo falando, eu tá cheio mesmo, acabo que eu tô quase que apoiando uns aos outros aqui, eu acabo relaxando o braço. Por quê? Se você ficar realizando essa ação de contração, né, muscular de uma maneira muito intensa, cansa. Então, você acaba tirando o braço, né, promovendo um relaxamento, porque cansa, porque, na verdade, aquilo ali incomoda. Chega uma hora que incomoda. Tá? Então, a todo momento, isso que você falou é verdade. Aquele momento que eu tô ali escrevendo, inclusive, olha, ali naquele vídeo, né? Se vocês relembrarem, ele começa, primeiro ele coloca três imagenzinhas, né, dos tecidos musculares, e ele utilizou a contração estriada esquelética na mão da menina que estava escrevendo. Então, quando você está ali, né, escrevendo, fazendo atividade, você está realizando contração muscular, tá? Esse exercício que você está fazendo com a mão, ela é contração e relaxamento, ok? Mas alguém podem perguntar, gente, eu sei que eu voltei nesse assunto, mas é porque eu não fiquei satisfeita. Eu não senti firmeza. Então, podem perguntar, porque eu quero que vocês, né? Eu quero que vocês possam entender o melhor possível. Diga quem é que está querendo perguntar. Professor. Diga, é Matheus, não é? É Matheus. Diga, Matheus. Boa noite. Boa noite. Antes da liberação do cálcio, a informação ela chega nos túbulos T. Aí antes utilizado esses túbulos. Aonde, perdão, eu não entendi. Aonde o quê? Fica localizado os túbulos. Ótimo. Vou te mostrar, Matheus. Tá vendo como que é bom? Né? Tem hora que a gente possa ter receio de querer voltar, mas olha como que é bom, porque a gente acaba tendo oportunidade de tirar dúvida. É o seguinte, semana passada eu apresentei a vocês que é uma característica da célula muscular, ela tem a estrutura de membrana, né? Porque o que existe uma membrana plasmática? A membrana plasmática é aquela estrutura, né, que está ao entorno das nossas células, né? Olha só, vou fazer aqui um desenho básico de uma célula. Ó, só precisa acompanharem e eu vou chegar ao que você me perguntou, tá, Matheus? Olha só, isso aqui seria um desenho básico de uma célula, onde aqui do lado de fora é a membrana plasmática, tá? Por que eu estou falando disso?
Porque na célula muscular, nós vimos semana passada que essa estrutura da membrana plasmática, o que que ela faz? Ela sofre projeção para dentro da célula. Ela faz isso daqui, ó. Tá? Gente, eu sou péssima em desenho, mas aqui eu só tô querendo que vocês enxerguem, que vocês entendam, tá bom? Bem, eu vou fazer uma de um lado de cá, vou só fazer aqui assim também, para vocês entenderem que isso acontece dos dois lados, tá bom? Bem, na partir do momento que a membrana plasmática promove essa projeção para dentro da célula, na verdade, o que ela está fazendo? Isso daqui nada mais é do que vocês estão vendo nesse desenho bonito aqui, né? É o túbulo T. Então, olhem, tem a membrana, ela emite essa projeção para dentro, que é essa estrutura daqui, e volta. E vai assim sucessivamente, tá? Então, esse túbulo T que você me perguntou, é essa estrutura da membrana plasmática que se projeta para dentro da célula muscular esquelética. E qual que é a importância? Repare que até aqui o autor está mostrando para gente que eu tenho de um lado esse cinturão azul, que é esse aqui, eu tenho do outro lado também um outro cinturão azul. Esse cinturão azul, ele nada mais é do que o retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso, tá? Então, existe, ó, reparem, que esse túbulo T que você me perguntou, ele é vizinho do retículo endoplasmático liso. E onde que mora essa importância? Por que entender isso também é importante? Porque, olhem só, não está chegando lá do meu sistema nervoso, né? Aquela terminação nervosa que vai estimular a minha célula muscular a realizar a contração, né? Então, aqui, ó, existe aquela placa motora. Então, aqui eu tenho aquele controle de que quando, né, você está imaginando agora eu quero dar um exemplo de contração muscular. Então, graças a Deus, a gente pode pensar e do nosso sistema nervoso virar o quê? O estímulo, ou seja, isso vai chegar até a sua célula muscular. E na hora que isso se dissipa por toda a membrana do seu tecido muscular esquelético, ele vai se dissipar e vai vir aqui para esse ambiente, olha. É como se ele fosse um labirinto. Mas esse labirinto, ele acaba estimulando tanto de um lado quanto do outro. E aí, o que acontece? Já que esse ambientezinho é o ambientezinho onde tem a presença de cálcio, Ca. Então, isso daqui é o estímulo. É a partir do momento, igual você me perguntou, onde que está esse túbulo T? Esse túbulo T está aqui, ele tem o papel de poder ter essa dissipação desse estímulo nervoso, né, para dentro da célula muscular. E esse estímulo acaba atingindo essa vizinhançazinha aqui, e aí esse ambiente tem a liberação de cálcio. Aí, na verdade, diante disso, a gente volta para essa imagem que vocês estão vendo aqui. Que aí elas acabam se completando. Deu para você entender, Matheus? Entendi agora, obrigado. Tá? Praticamente, por isso que eu acho importante, vocês precisam de enxergar isso, né? Porque aí acaba que a coisa vai fluindo de uma maneira mais natural, tá? Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Podem ficar à vontade. Professora. Diga, Isabela. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, Isabela. Então, talvez você já até tenha falado isso e eu boiei aqui, mas quando acontece a paralisia muscular, significa que todo esse processo que você explicou, ele simplesmente não funciona? Então vamos por partes. Paralisia muscular, né? Tem que se verificar o que levou, de fato, uma determinada paralisia muscular. Porque quando fala assim, você está falando de uma maneira geral. Você está falando do ponto de vista patológico ou você está simplesmente falando que o indivíduo teve o relaxamento muscular? Só para me entender. Patológico. Patológico, né? Ora, tem indivíduos que possam ter paralisia facial. Tá? O que normalmente acontece? Normalmente essas paralisias, eu tô falando normalmente porque tem que verificar
o porquê que aconteceu aquela paralisia, né? Normalmente, ela está muito associada a alguma alteração, algum comprometimento nas terminações nervosas. Então, a partir do momento que, por exemplo, houve um prejuízo, houve um dano às terminações nervosas que chegam até aquele músculo, até aquela região, aquela estrutura muscular, ela deixa de ser responsiva. Então, a contração só ocorre, olhem só, isso que nós estamos falando aqui, ele só ocorre diante de um estímulo nervoso. Por isso que eu voltei e chamei a atenção para vocês nessa imagenzinha daqui. Eu até voltei muito, mas é porque é ela que está aqui presente, tá? Por que disso? O tecido muscular estriado esquelético, ele é de controle voluntário. Isso significa que essas células musculares, elas não trabalham por estímulos próprios. Ela precisa de ter esse estímulo do sistema nervoso e precisa, por quê? A partir dele que nós teremos a dissipação do cálcio. Então, normalmente isso se faz em função dessa paralisia, ela se faz principalmente por algum tipo de dano a essas células nervosas que chegam até as nossas células musculares. Porque aí o estímulo não vai acontecer. Ok? Ah, entendi. Obrigada. De nada. E aí, gente, o que possa gerar danos às terminações nervosas? Possa ocorrer por N fatores, prejuízo vascular, porque tem toda essa associação, né, de que as terminações nervosas também elas precisam de oxigênio, precisam de nutrientes, enfim. Então é por isso que a gente acaba caindo no cenário mais amplo. Existem aí processos patológicos que venham promover, né, paralisia muscular. Além também, né, porque imagina, o indivíduo que de repente não consegue mais andar. Normalmente isso ocorre por lesão da medula espinal, né? Aí é uma coisa mais específica, não seria uma paralisia, mas o indivíduo possa ficar paraplégico, tetraplégico, em função de uma interferência de uma lesão na medula espinal, porque é a partir da medula espinal que nós temos comunicação, né, com as terminações nervosas dispersas no nosso corpo como um todo, tá? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Agora, diga, Pedro. De novo, mas é porque assim... Não tem problema. Uma dúvida que eu tenho, porque você vai saber me responder melhor. Porque tem a ver com o sistema muscular, já que a gente está falando de músculo. Porque eu estou fazendo um curso de massoterapia esportiva e lá fala, né, na aula de teoria, os benefícios da massagem esportiva. Porque acontece que quando a gente está fazendo prática esportiva, vem um ácido lático, que é o nome, que é uma toxina. Então, há o benefício da gente fazer da gente fazer a massagem para liberar essa toxina e o músculo voltar naquela restauração saudável. Como que vem? Quando eu estava estudando, me veio essa dúvida, mas peraí, de onde que vem essa toxina? Isso é contínuo. Por exemplo, quando a gente faz muita atividade física, principalmente quanto mais extenuante, né? Faz parte do metabolismo, desse funcionamento muscular, tá? Quando realiza atividade muscular, acaba liberando o ácido lático. Então, você fala, porque na hora que fala que toxina, né, parece uma coisa muito pejorativa. Não, mas é porque o nosso organismo, ele naturalmente ele vai produzir, e isso faz parte do processo metabólico, tá? Ele é mais ativo justamente nisso. Por quê? Quando você está numa atividade muito intensa, né? Acaba que às vezes você vai produzir muito e o seu organismo não vai conseguir liberar porque tudo aquilo que é fruto do metabolismo das nossas células, ela acaba conseguindo liberar para o meio externo e isso faz parte, né, da limpeza, inclusive limpeza sanguínea, enfim. Aí, nesse caso específico, como o indivíduo está fazendo de uma maneira extenuante, aí ele possa acumular
ser maior quantidade em relação àquilo que às vezes o corpo dele está conseguindo liberar e se ver livre dessa toxina, tá? Então, a massoterapia aí que você está comentando, ele ajuda a liberar, ele ajuda a promover essa limpeza e fazer com que esse ambiente muscular interno esteja mais limpo, mais saudável, né? Mais responsivo. Então, isso é importante, sim, isso acontece, e principalmente nessas situações extenuantes, tá? Que possa gerar um desgaste à ação muscular. Tá? Toda essa parte, né, de massagem, porque acaba ela colaborando não só para a estrutura muscular, acaba interferindo também na vascularização linfática, né, que é algo que vocês vão ver adiante, em termos circulatório, inclusive, que aí ajuda a retirar as impurezas daquele ambiente e, consequentemente, ele vai ser filtrado ali a partir do momento que ele se associa ao sangue, e o sangue é filtrado pelos rins, tá? Então, isso faz parte do nosso organismo, as nossas células, muitas das vezes produzem toxinas, mas o grande detalhe é que isso é produzido, mas isso acaba sendo retirado, né? E esse ambiente acaba sendo limpo. Nessas situações, às vezes, de mais estresse, de maior atividade, eu posso, às vezes, ter um acúmulo maior e, consequentemente, promover algum tipo de dano, até mesmo dores, né, na contratura muscular. Bem, mais alguém? Mais alguém quer perguntar? Não? Gente, enfim, qualquer coisa, tá? É porque eu realmente, semana passada eu saí com essa sensação que eu precisava ainda reforçar um pouco com vocês. Na hora do intervalo eu vou mandar para vocês o videozinho, para que na hora que vocês puderem ver, tá? Não precisa ser necessariamente para depois não, mas só para vocês terem ali, depois pegar, estudar e fixar melhor. Eu acho que agora a gente teve a oportunidade melhor de fixar e tirar algumas dúvidas, tá bom? Mas de qualquer forma, vou descartar, vou voltar ao meu material que é de hoje, tá? Porque esse aqui são os slides da live de semana passada. Bem, porque, deixa eu colocar aqui, eu sei que vocês não estão vendo nada agora. Aqui. Vê se agora vocês estão vendo o meu material. Deixa eu ver. Estão vendo agora? Voltei aonde iniciou, que foi com a sua pergunta, tá, Pedro? Bem, então, de qualquer forma, mesmo que lá à frente vocês ainda venham ter algum tipo de dúvida, que a gente vai ter oportunidade, né, de às vezes esclarecer dúvidas mesmo dessa unidade adiante, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Bem, e agora, se não me engano, eu coloco umas perguntinhas para vocês, super simples, tá? E são poucas também. Na verdade, o que eu tinha colocado para passar no fim da aula de semana passada, tá? Mas a gente não passou, porque foi indo, né? A gente estendeu. Vou colocar aqui, eu peço só a vocês o seguinte, são perguntinhas bem básicas, mas só dá um segundinho para o colega poder ler. Na hora que vocês puderem falar a resposta, eu falo, tá bom? Então, olhem, vai ser rapidinho, tranquilo, as perguntas são bem simples. Olhem só, por favor. Questão 1. Que tipo de músculo é responsável pela peristalse ao longo do trato digestório? Hoje mesmo eu comentei aqui com vocês que existe um tipo específico de tecido muscular que é observado em órgãos, né? Órgãos internos e órgãos viscerais. Inclusive, eu utilizei como exemplo o trato digestório, até mesmo porque a gente teve a oportunidade de estudar esse sistema, né? Anteriormente. Qual que é a questão? Qual que é a letra que vocês colocam? Tecido muscular? Letra C. Isso mesmo. Alternativa C. Isso mesmo. Tecido muscular liso, tá? Só completando aqui para vocês, presente, né? Ali, inclusive na estrutura do esôfago, quando está direcionando o alimento para o estômago, os movimentos do próprio estômago, os movimentos peristálticos do intestino, tá? Presente, como eu falei com vocês, na bexiga, presente na estrutura uterina, tá? Então, e presente
fazendo a conformação dos nossos vasos sanguíneos. Luciene, vaso sanguíneo? Sim. A sua artéria aorta é considerada uma artéria muscular. Ela é rica em tecido muscular liso, tá? É justamente o que faz com que o vaso possa contrair e dilatar, né? Aquele movimento de contração e dilatação vascular é proveniente do tecido muscular liso, tá bom? Então, certinho, acertaram direitinho. Questão 2. Sabemos que o tecido muscular é classificado em 3 tipos. O muscular estriado cardíaco, o muscular estriado esquelético e o muscular não estriado ou tecido muscular liso, que é a mesma coisa. Conforme a informação acima, a alternativa que indica o tipo de músculo relacionado com a nossa locomoção também é super fácil. Pensem aí, só um minutinho. Eu até justifiquei a vocês, né? Hoje, na hora que nós iniciamos, foi assim, olha, nosso principal foco de interesse aqui na nossa disciplina é esse tecido muscular, porque ele faz parte do sistema locomotor. Não foi? Então, nessa questão, qual que é a alternativa? B de bola. Isso, certinho, B de bola. Tecido muscular estriado esquelético. Isso mesmo. Questão 3. É constituído por células uninucleadas, ou seja, apresentam um único núcleo, tá? Que possuem núcleos centrais, porque, na verdade, eu acho que eu não recordei isso para vocês. Enfim, depois eu falo, porque senão aqui eu acabo dando a resposta. Existe um tecido muscular que ele possa ter mais de um núcleo, né? Então, esse daqui é constituído por um único núcleo, possui núcleos centrais. Em seu citoplasma, encontramos miofibrilas, formando discos claros e escuros. Para formar o tecido, essas células se colocam em continuidade umas com as outras, sendo que a adesão entre elas é feita por discos intercalares. Apresenta contrações rápidas e involuntárias. Então, pergunta, essa descrição é a descrição do tecido? Pode falar? Pode falar. Letra C? Certinho. C de casa. Certinho. Vou voltar ali só para destacar a vocês o que nos leva, né, a essa conclusão. Olha, primeiro, tudo que ele falou, né? O tecido muscular estriado cardíaco, ele tem um único núcleo. Na verdade, o esquelético possuir mais de um núcleo, né? Os núcleos são centrais, tá? Ele fala aqui que tem miofibrilas, então tá falando que ele é tecido muscular estriado. Na hora que tem a presença de miofibrilas, significa que ele é estriado. E ele coloca aqui a presença de discos intercalares. Discos intercalares é característico do tecido muscular estriado cardíaco. Além disso, de fato, também é o tecido muscular estriado cardíaco. A contração é rápida e é involuntária, tá bom? Então, todas essas características aqui, de fato, nos remetem e nos fazem entender que estava se tratando de um tecido muscular estriado cardíaco. Questão 4. Considere os tipos de fibras musculares e as ações a seguir. Na verdade, aqui, deixa eu ver, eu acho que essa questão para a gente enxergar essa questão, na verdade, é só fazer aqui, ó. Vamos fazer uma ligação, vou pegar a caneta aqui. Primeiro pensem, que aí vocês vão me dar a resposta, tá bom? Mas primeiro pensem aí. Olhem só. Qual é que tem contração involuntária e lenta?
3. Liso. Exatamente. Olhem só, que inclusive ajuda vocês. Aqui, ó, 3. Vou fazer associação com o A. Olha, tecido muscular liso é tecido muscular de contração involuntária, né? E ele é lento. Nós vimos, até chamei a atenção de vocês, falei disso anteriormente, né? Agora, existe um outro involuntário também. Qual que é? Cardíaco. Cardíaco. Então, concordem comigo? Olhem, eu estou mostrando aqui que o 1, ó, vou colocar daqui para ficar mais, vocês enxergarem e acompanhar. Opa! Olhem só, tecido muscular estriado cardíaco tem uma contração involuntária, foi como eu falei com vocês, por mais que a gente queira que o coração trabalhe independente da nossa vontade, e chamei a atenção de vocês que é uma contração rápida, tanto é que é um movimento rítmico, né? E possível ali de frequências intensas, taquicardíaca, então é rápido, tá? E por último, aqui, reparem que tecido muscular estriado, né? Estriado, inclusive, esquelético, ele é uma contração voluntária, né? Quando a gente chama atenção de que eu ando se eu quero, eu paro se eu quero, né? Um indivíduo saudável, e ela é, em geral, vigorosa, intensa, né? Então, fica o 2, associa-se aqui ao B. Aqui pra gente ficou secundário, eu quero mais que vocês entendam. Se fosse em prova, tá? Essa associação, aqui, ó, 1 associa-se com B, né? Não, 1 associa-se com C. Então, vamos ver aqui se a gente conseguiria. 1 associa-se com C, aqui, esses 2. O 2 associou-se com o B, então, 2B. Então, a partir daí, eu consigo enxergar que a resposta alternativa para aquilo que a gente estava perguntando é aqui, nesse caso, a letra E, tá? Aqui para a gente ficou secundário, porque a gente não está marcando para a prova. O importante é esse raciocínio daqui, tá certo? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais. Não. As perguntinhas eram essas. E aí, como eu falei, eu tinha comentado com vocês anteriormente, olhem só. Eu não me recordo mais. Quem foi que semana passada, eu lembro que semana passada alguém me falou assim, tem um número lá, eu não me recordo mais que número que era, que falou assim, eu não estou identificando. Aí eu não estava com a folha. Não está aqui hoje, não. Aí vai ver que hoje não está. Mas olha só. Oi, diga, Grazi. Não fui eu, não, mas eu reparei mesmo que pelo menos na minha folha, eu enxerguei o 18 e não tinha o 18 no então era isso? Mas foi você Quer dizer, que colocou? Na minha foi, eu não sei se outra pessoa percebeu isso. Não, tudo bem. É o seguinte, que na verdade eu tinha entendido que alguém, eu realmente agora eu não me recordo, porque eu não anotei. Eu lembro que alguém perguntou de um determinado número que não sabia que músculo que era, enfim. Aí, como eu não estava com a folha, não faria a mínima ideia de que número de músculo e que músculo que seria, né? Bem, aí até para poder facilitar, eu coloquei aqui, não vou aqui, né, estender, mas só porque, inclusive, depois, essa atividade eu coloquei para vocês no Aba, não precisa de me entregar, tá? Mas é porque aí eu queria ver com essa pessoa qual que era o número que ela quis, que ela teve dúvida, para dar a nomeação. Mas aí você está falando do número 18 que não tem, eu também não enxerguei, não, eu também vi, tá? Que na folha tinha o número 18 e, sinceramente, eu também não achei o número 18 aqui, não, tá? Então, nem coloquei ele aqui, ó. Repare que eu fui até o nasal, que é o 17º, tá bom? Mas, de qualquer forma, até valeu a pena ter colocado, porque quem me perguntou, então, não está aqui hoje, tá? Mas, de qualquer forma, eu coloco, eu vou deixar, porque a live a gente sempre posta, então, estará lá, e
até, né, quem já fez ou teve dúvida, quiser corrigir, ou a pessoa, né, de semana passada, se depois ela pronunciar aí e ficar na dúvida, podem falar por gentileza que eu, tá, né, a correção aqui para ninguém ficar também com dúvida, tá bom? E aí eu quero saber de vocês se ainda tem alguma dúvida, alguma coisa ainda a esclarecer em relação a tecido muscular, seja ela qual que for, né? Porque o que eu pensei, professor, não vou ficar agora estendendo com mais perguntas, não. Por quê? Porque eu vou iniciar com vocês o sistema reprodutor, porque aí a gente coloca também um assunto que rende, um assunto que gera também muita dúvida, participação de vocês de uma maneira geral. E aí, no final, a gente tem a oportunidade de voltar e tirar dúvidas de uma maneira geral. Quer seja tecido muscular, quer seja tecido reprodutor, ou quer seja até de coisa lá mais do passado, né? Não tem problema nenhum. O que a gente tiver ali de tempo no final, a gente fica por conta de fazer exercício, de fixar cada vez mais e de tirar dúvida, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa pontual sobre tecido muscular que queira falar agora? Podem falar. Eu tenho. Então, pode falar, Rayane. Tá joia? Boa noite. Diga. Então, na atividade, na questão 4, tá falando... Vou ler a pergunta para você, só um instante. Só um instante. Tá assim, ó. Os músculos podem ser nomeados de acordo com a arquitetura dos fascículos. Só que essa eu não entendi direito. Ótimo. Na verdade... Essa daqui foi logo no início do tecido muscular, quando eu falei para vocês a respeito da nomenclatura, né? Lembra que eles possam ser fusiformes, quando é a disposição... Deixa eu vou fazer aqui... Sim, tem fusiformes... Tá? Tem fusiforme, exatamente. Fusiforme, né? Cuja região central ela é mais larga e a região das extremidades mais afinaladas. Ela possa ser orbicular, né? Igual no caso do orbicular do olho, orbicular da boca, quando ele é circular, né? Ele possa ser curto, quando ele, inclusive, está ali presente em pequena proporção, inclusive é um tipo de tecido muscular com pouca maleabilidade, tá? Ou ele também possa ser, igual que a gente fala, de uma maneira mais oblíqua, tá? Então, essa disposição que eu aí nessa pergunta, o objetivo, né, é que você me fale, cite para mim essas diferenciações, né? Porque eles possam ser classificados assim. Até comentei com vocês, não sei se você recorda, que a grande parte das células musculares, muitos deles apresentam essa característica fusiforme, tá? Mas, ainda assim, existem os outros formatos em virtude dessa disposição das fibras. Ok? Sim, agora eu entendi. Porque eu estava com dúvida nessa questão. Mas muito obrigada. Foi bom. De nada, Rayane. Eu só não vou voltar lá, desculpa, o meu desenho é feio, mas só para, assim, você recordar, e inclusive tem um slide direitinho, bonitinho, falando disso. Então, acho que agora você consegue voltar lá e ver isso direitinho, tá bom? Eu estava com dúvida mesmo, era no fascículo, se era para falar o fórmula do fascículo ou o nome do músculo, mas era só isso. Não, é só isso. Então tá bom, muito obrigada. De nada, Rayane. Mais alguém? Podem perguntar? Eu vou apagar aqui, tá, Rayane? Que tá tão feio. E mais alguém? Mais alguma pergunta mesmo do estudo dirigido? Não? Então tá, gente. Já que tá ok, vou passar adiante, tá? Pra gente dar prosseguimento. Mas, de qualquer forma, como eu falei com vocês, sempre é bem-vindo, qualquer coisa eventual. Mas eu tô chamando a atenção aqui, como a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas de qualquer forma, se ainda persistir alguma coisa, depois vocês lembrarem, podem me perguntar, tá bom? Professora, boa noite. Diga! Boa noite, boa noite. Oi, Adilson, tá joia? Tudo jóia. Seja bem-vindo.
Obrigado. Senti sua falta, você estava sumido. Estava meio complicado, professor. Seja bem-vindo, Adilson. Diga. Tá bom. Deixa eu te falar, essa atividade aí, esse estudo dirigido, estava sendo avaliativo, valendo nota? O estudo dirigido? Não. Isso. Ele vai ser, a data de entrega dele é o dia 25 de maio, tá bom? Sim. Ele é avaliativo, ele é de parcial. Inclusive, Adilson, eu tenho até falado isso todas as minhas aulas, independente até de disciplina, porque são estudos dirigidos, que têm um valor de parcial. Eu estendi todos até o prazo do dia 25 de maio, independente da disciplina, porque eu tenho prazo de liberar as notas. Então, eu joguei o máximo possível lá para frente, independente de disciplina. Então, não deixem que da última hora, não, para não ficar, às vezes, excesso. Eu já estou recebendo, viu? Inclusive, hoje eu vi, tem vários alunos que me mandaram hoje. Hoje eu não tive oportunidade de entrar no e-mail e responder, mas eu já estou recebendo e já sempre dou o retorno para vocês, tá bom? Ah, tá. E qual unidade eles estão, professor Luciano? Porque eu não cheguei a ver, não. Olha só, Adilson, inclusive isso, eu fiz padrão independente de disciplina, tá bom? Sim. Então, o que eu vou te falar aqui, ele serve para nossa disciplina de hoje, serve para nossa disciplina de segunda e de sexta. O que eu fiz? Eu fiz um quadro com a distribuição dos pontos e as atividades que devam ser realizadas. Na verdade, eu padronizei. Sempre são 2 estudos dirigidos. Um relacionado à unidade de 3 e outro relacionado à unidade de 4. Ele está fixado na unidade 1, seção 1, pré-aula. Então, assim quando você entra lá no site, lá no AVA, você clica na disciplina, você vai ver, ele tá padrão e eu coloquei isso, né? Igual, você entra na Morfo do Sistema Digestório. Unidade 1, seção 1, tá lá. Distribuição de pontos e atividades parciais. Não, você clica lá, que aí eu te falo direitinho onde que tá a atividade. Não. Se você entrar na disciplina de hoje, a mesma coisa, tá bom? Então, sempre esse é padrão, Adilson. E para todas as disciplinas, a entrega é no dia 25, porque eu estendi ao máximo para me ter tempo da correção e lançar os pontos de acordo com o calendário institucional, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigado. De nada, Adilson. Diga, Pedro. É só para falar com o Adilson, se caso ele quiser, depois da aula, ele me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu mando para ele os quadros, que eu já acabei, aí eu tenho os quadros todos salvos aqui em PDF, eu encaminho para ele, se ele quiser. Fica até mais fácil. Ok, mas de qualquer forma é bom que todos saibam que tem ali no AVA, porque qualquer coisa, né? Qualquer dúvida, e esse é meio padrão, eu fiz assim para facilitar e ser padrão independente da disciplina, tá bom? Então, ótimo. Então, podemos... Oi, diga, Grazi. Pode te mandar um e-mail, por exemplo, fez as atividades de CMC, te manda um e-mail de CMC. Depois, quando terminar, pode, né? Sim, não só pode, como é isso mesmo. Não, Grazi, eu até peço que me mande, por exemplo, o e-mail, por exemplo, estudos dirigidos de CMC. Aí você manda. Aí, da disciplina de hoje, é um e-mail separado, tá bom? Sim. Pode me mandar, se você já tem aí disciplina. Eu tenho já recebido, já tem muito aluno que me mandou, tá? É justamente isso, o pessoal está fazendo, não está acumulando, que isso é muito importante, porque senão depois vocês acabam ficando desesperados porque ficou de última hora. Eu tentei não fazer, os estudos dirigidos não são muito longos, mas de qualquer forma, para não deixar acumular, não, porque senão acaba sendo muito, né? E, enfim, então já tem gente já me mandando e eu já estou retornando que recebi e já estou aqui corrigindo e dando nota, tá bom? Pode fazer, por favor. É até bom que vocês me ajudam, né? A agilizar o meu lado também, que facilita demais, tá bom? Bem, gente, então, deixa eu prosseguir aqui, né? Em termos, então, já que de dúvida de matéria a gente não tem mais, vamos dar prosseguimento, tá? E vamos iniciar o nosso sistema reprodutor.
tá? Nossa última unidade, como eu falei com vocês. E aí, na hora que a gente finalizar a unidade 4, a gente fica por conta do tempo que sobrar, fixando estruturas, fazendo exercício, tirando dúvida, né? É bom para a gente também não deixar matéria acumular para a última hora, tá bom? Bem, e aí eu vou fazer a inquestionável. Eu vou fazer a vocês aquela pergunta clássica que eu sempre faço na hora que eu inicio um assunto. Qual a importância do sistema reprodutor? O que vocês têm a me falar? Nossa, que silêncio! Qual que é a importância do sistema reprodutor, gente? Reproduzir, né? Isso! Aliás, diga-se de passagem, né? Eu sempre falo isso com os meus alunos. Eu sei que na maioria das vezes, né, o ser humano em si, na hora do ato sexual, grande parcela da população não está pensando em reproduzir, não, né? Mas, do ponto de vista biológico, o sistema reprodutor, ele tem como princípio básico poder possibilitar a perpetuação da espécie. Porque a partir do sistema reprodutor, como vocês falaram, o objetivo central é reproduzir, mas na hora que a gente reproduz, nós estamos, na verdade, perpetuando a nossa espécie. Então, biologicamente, é muito importante. Isso colabora para que nós possamos, ter aí descendentes de que a vida humana se perpetue, tá? Agora, o sistema reprodutor, eu vou chamar a atenção de vocês, sempre falo para os alunos o seguinte, todos os sistemas, né? A gente chega aqui, na hora que eu inicio um assunto, eu sempre, logicamente, eu tenho que vender o peixe e a importância daquele sistema. Mas o sistema reprodutor, ele tem um detalhe interessante em relação aos demais. Qual que é esse detalhe? Quando a gente nasce, o sistema reprodutor, gente, ele está ali, eu tenho as estruturas, a menina tem a estrutura interna, né? Os rapazes também, os meninos têm ali a estrutura interna também masculina, mas eles estão, a gente fala que eles estão adormecidos, né? Por quê? Porque, na verdade, esse sistema reprodutor, com a atividade do qual ele se propõe, que é a reprodução humana, ele será, na verdade, ativado, ele vai ser acordado, entre aspas, né? A partir da puberdade, a partir da adolescência. Que aí sim, todas aquelas estruturas que a menina e o menino já tinham, que são característicos, né, do sistema reprodutor masculino e feminino, aí ele se torna com uma evidência, ele agora tem um processo de maturação, e sob a ação hormonal, ele agora realmente ele estará apto a exercer sua função reprodutiva, tá? Então, essa característica que eu chamo a atenção de vocês, porque ele é único, né? Reparem, de todos os sistemas, por mais que os sistemas, logicamente, com o nosso crescimento e desenvolvimento, ele vai sofrer maturação, mas a partir do momento que a gente nasce, os outros sistemas estão ativos. Eles possam até melhorar a performance, mas nós já utilizamos. Agora, o sistema reprodutor não. O sistema reprodutor está quietinho. A sua essência reprodutiva está quietinha. Só a partir da puberdade, que aí a gente tem uma explosão de alterações corporais, hormonais, e está preparando esse indivíduo para a reprodução propriamente dita, tá? Então, ele é um sistema bastante específico, né, que chama muita atenção por essas características e dos quais nós vamos aprender a partir de agora, tá? Chamo aqui, né, isso daqui que eu comentei, acabou de falar para vocês, né? Todos os demais órgãos e sistemas, logo após o nosso nascimento, estão aptos a exercer sua função. Agora, o sistema, né, reprodutor, ele fica ali adormecido, quietinho, né? Tanto é que se você... Eu tenho até que falar baixo aqui, porque a Clarinha ainda não sabe desses detalhes, não.
Mas, por exemplo, você conversar com uma criança, né? Para ele, na hora que ele fala da estrutura sexual do menino, né? Eles até falam do pintinho, da estrutura feminina, e eles falam até com esses termos, né? Bem infantis. Eles só associam a característica de poder ir ao banheiro e realizar, né, a micção e urinar. Para eles, não tem nem, a princípio, eles nem imaginam, às vezes, outras informações, outras ações que possam estar vinculadas a essas estruturas anatômicas, né? Justamente por essa característica. Aqui, quando nós falamos desses órgãos sexuais, nós temos a distinção dos órgãos sexuais considerados primários, ou as nossas gônadas. Eu já comentei isso com vocês quando nós falamos da parte hormonal. Gente, por favor, desliguem o microfone, porque tá fazendo barulho aqui, ó. Isso, valeu, obrigada, viu? Quando eu falei, chamei a atenção de vocês, que nós mulheres temos nos nossos ovários, né? A estrutura, a gônada, que é o local onde é uma glândula endócrina também, né? Produtora de hormônios, consequentemente, e que os rapazes possuem os testículos, que é uma estrutura, também uma glândula endócrina, produtora dos hormônios sexuais masculinos, né? Essas duas estruturas, feminina e masculina, são denominadas de gônadas, né? Por quê? São os locais onde as nossas células reprodutoras são produzidas. Nós, mulheres, temos no ovário a formação dos ovócitos, né? E os rapazes, existe na estrutura testicular a produção dos espermatozoides, tá bom? Então, essas duas estruturas aqui, clássicas, que são denominadas de gônadas, porque são formadoras das células reprodutoras, masculina e feminina. Bem, o restante, né, são órgãos genitais acessórios. Essas imagens aqui, de alguma forma, não é nova para a gente, porque eu sempre gosto de destacar para os meus alunos, na hora que nós estudamos o sistema urinário, né? Eu sempre coloco para vocês a pelve masculina e feminina, porque é indiscutível. Eu vou falar do canal da uretra e vou mostrar uma imagem e não vou contextualizar, né? Então vocês vão ver que a gente vai ter a oportunidade de recordar aqui, logicamente agora com todo o enfoque reprodutor, né? Mas eu tenho certeza que quem está conosco desde o iniciozinho e teve ali aquela aula da anatomia do sistema urinário, vai recordar de alguma forma alguns itens que eu comentei com vocês, tá bom? Bem, então tirando aquelas estruturas de gônadas, que tá aqui nessa imagem, aqui a estrutura testicular, né? E nas meninas, tá aqui, ó, tá quietinho, mas é a estruturazinha clarinha que tá aqui apoiada sobre o útero, tá? Que é o nosso ovário, e nos rapazes o testículo. O que nós temos? Tirando essas duas estruturas, todo o restante são estruturas que são genitais acessórios. Inclusive, que são estruturas importantes para o próprio ato sexual em si, né? Além de, logicamente, ter um conjunto grande aqui de estruturas e de estruturas glandulares que vão colaborar com o processo, né, reprodutivo. Bem, chama a atenção do propósito dos órgãos genitais, o objetivo central, como nós falamos, é realmente perpetuação da espécie, é possibilitar que os indivíduos possam reproduzir. Logicamente que na espécie humana nós temos toda uma característica de podermos, caso, né, seja de interesse de ambas as partes, evitar que haja uma reprodução, a gente tem essa possibilidade, essa capacidade, né, de poder evitar isso, mesmo realizando o ato sexual. Desculpa. Oi, pode falar, Jaqueline. Diga. Desculpa, professora, eu não ouvi, tá? Oi? O áudio tá cortando, eu não tô conseguindo ouvir. Mais alguém, gente? Oi, eu não tô conseguindo ouvir, professor. Tá, Jaqueline, só um minutinho. Gente, vocês estão me ouvindo? Você.
Ok? Mais alguém? Tá ok? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Tá normal. Tudo bem. Ok, obrigada. Jaqueline? Voltou agora, obrigada. Ótimo, obrigada. Eu que agradeço. Voltou agora, obrigada. De nada, Jaqueline. Diga quem é que está me chamando. Pode falar. Quem é que falou, professora? Não? Então, tá. Então, tá ok. Então, o propósito desses órgãos genitais, como a gente falou, é a possibilidade da perpetuação da espécie, né? E o papel clássico, né, o papel reprodutivo masculino, ele tá com a participação da produção dos gametas, de uma maneira específica dos espermatozoides, né? E completando essa função, eles realizam então a produção dos espermatozoides e os machos também precisam transportar esse material genético até a região genital feminina. Então, cabe ao indivíduo do sexo masculino a produção dos gametas, né? Bem como ali no ato sexual promover que essas estruturas celulares possam ir de encontro às células reprodutivas femininas, né? Bem, já, né, nós, mulheres, temos um papel reprodutivo, alguns detalhes em comum e, obviamente, detalhes de diferenciação. Nós também precisamos produzir os nossos gametas, que no caso específico, nós fêmeas são os ovócitos, né? Em média, de uma maneira geral, nós mulheres liberamos um único ovócito por mês. Existem mulheres que possam liberar mais? Sim, inclusive é o que justifica, por exemplo, os gêmeos, né? A mulher que tem gêmeos, ela, na verdade, ela liberou pelo menos, né, 2 ovócitos no único mês. Tem mulheres que têm quíntuplos, né? É raro, mas que é possível, a gente sabe que já foi possível de ser observado isso na natureza. Em média, nós mulheres, a maioria de nós, liberamos, de fato, um único ovócito por mês. Mas nós ainda temos não só essa característica, esse papel da produção dos ovócitos, mas nós também temos a importância no processo reprodutivo de permitir que haja fertilização. Então, é no corpo feminino onde há o encontro das células, quer seja o encontro da célula masculina com a célula reprodutiva feminina. É aqui que ocorre a reprodução e é também aqui no corpo feminino o local onde haverá a necessidade do desenvolvimento intrauterino, que são 9 meses de gestação. Então, a gente chama a atenção de que os papéis, né, os papéis reprodutivos masculino e feminino têm suas características bastante particulares nesse universo onde há uma distribuição de tarefas, né? E que no caso feminino, principalmente essa situação de que é no nosso organismo o local para o desenvolvimento intrauterino, existem aqui alguns detalhes a mais que nós precisamos de observar, porque eles vão ter que garantir com que essa mulher possa, né, não só ela ter sido fertilizada, mas que ela possa manter essa gestação ao longo de um período, né, para garantir de fato a viabilidade e ali o nascimento e a perpetuação da espécie. Então, são detalhes importantes, né, dos quais permeiam aqui para a gente, fazem parte, inclusive, dos aspectos anatômicos, que, logicamente, são distintos entre machos e fêmeas, tá? Obviamente, com essas características que precisam resguardar nesses diferentes papéis. Eu vou iniciar aqui com vocês a anatomia do sistema reprodutor masculino e, posteriormente, vou falar da anatomia do sistema reprodutor feminino, tá bom? Logo aqui de início, chama a atenção de vocês. Nós, né, podemos visualizar aqui a porção final do trato digestório, a região anal. Nós temos aqui a observação da estrutura da bexiga, né? Também uma velha conhecida nossa, né? A bexiga, esse daqui é o canal da uretra, lembrando a todos, né, aquilo que a gente viu, que o canal da uretra masculino ela é uma estrutura longa, tá? Também observem vocês que o indivíduo do sexo masculino ele tem órgãos genitais externos, né? A estrutura peniana
que inclusive nós vamos ver, é constituído de corpos cavernosos esponjosos, né? Toda uma estrutura aqui detalhada. E os rapazes também apresentam a bolsa ou saco escrotal, que é o local onde é observado o testículo, né? O local onde tem a formação das células germinativas masculinas. Essa estruturazinha que vocês estão vendo aqui, ó, que apoia-se sobre o testículo, é o epidídimo, tá? Ele é o local de armazenamento dos espermatozoides. E essa estrutura longa, esse ducto que vocês estão vendo aqui, ó, é o ducto deferente, que ele é responsável por permitir o trânsito, né, do espermatozoide e que ele possa ser levado até o canal da uretra, que é o local onde ele vai passar até que seja liberado através do ato ejaculatório, tá? Ainda é importante a gente chamar a atenção da presença, né? A gente já tinha visto isso anteriormente, que logo abaixo da bexiga, os machos possuem a estrutura da próstata, que é uma glândula, que inclusive colabora para o material seminal. E a gente tem aqui, ó, a vesícula seminal, e também tem a glândula bulboretral, que é uma estruturazinha pequenininha, parece uma pérolazinha, que é mais ou menos localizada nessa região, que aqui o autor do desenho não representou não, tá? Eu estou aqui só para chamar a atenção de vocês, aquilo que vocês sabem que eu gosto muito, que é sempre na hora que aparece uma estrutura de desenho, né? A gente poder falar de uma maneira geral das estruturas que aparecem, para a gente poder ir fixando. Mas eu vou apresentar isso para vocês em detalhe. Só chamando a atenção nessa imagem, que é a imagem do Necker, ele aqui colocou para a gente o que estava faltando naquele desenho esquemático. Reparem aqui que essa estruturazinha circular, que é a glândula bulboretral, tá? Bem, todo aqui, eu até utilizo essa imagem para chamar a atenção, mais uma vez, né? O canal da uretra, que é esse canal longo nos indivíduos do sexo masculino, ele é um canal único, né? Tanto para eliminação da urina, como nós já vimos anteriormente, como também aqui é o local para eliminação, né, dos espermatozoides ali no ato, na excitação masculina. Então, esse é um ambiente comum, né, do qual, inclusive, ele vai ser permeado aqui, ele é ladeado pelo corpo esponjoso, que é essa estruturazinha que vocês estão vendo aqui. Mas que mais adiante tem um slide mais fácil de observação para vocês perceberem isso, tá? Chama a atenção de vocês que a bolsa, o saco escrotal, que é esse ambiente, né, do qual a gente tem a presença dos testículos, ele é importante por quê? Porque ele permite que esse ambiente, né, testicular esteja numa temperatura mais baixa do que aquela que é comparado aos órgãos internos. A nossa temperatura corporal é em média de 37 graus, né? E para o bom desenvolvimento e para a boa formação dos espermatozoides, eles precisam de uma temperatura relativa de 34 graus, ou seja, uma temperatura mais baixa, né? Então, é justamente por isso que a estrutura testicular é observada armazenada nessa área, porque ela está externa aos órgãos internos e consegue manter-se, inclusive, uma temperatura mais baixa, tá? Eu vou chamar a atenção de vocês mais adiante, por exemplo, quando tem o nascimento de um menino, eles sempre verificam se na bolsa ou saco escrotal já tem a presença do testículo. Porque existem alguns meninos que, às vezes, ao nascimento, a estrutura testicular ainda está interno, tá? E aí, quando isso acontece, eles acompanham esse menino, inclusive, em média, ao longo de 1 ano, porque, naturalmente, ele possa descer e ser observado na região da bolsa saco escrotal. Ou, caso realmente não tem essa migração, é necessário de promover um ato cirúrgico para realmente colocar essa estrutura testicular na bolsa ou saco escrotal para garantir a viabilidade depois, né, das células reprodutivas, tá bom? Justamente, afinal de contas, essa criança no futuro, para a gente dar medida do que nós pudermos fazer, para que ela possa ter a opção da escolha, né? Se ela quiser, que ela tenha condições fisiológicas de perpetuar, tá? De reproduzir.
Bem, eu estou vendo aqui que nós chegamos no horário do nosso intervalo. Então, eu vou parar aqui nesse slide para a gente depois dar continuidade, tá bom? Aproveita para descansar um pouquinho, para lanchar e a gente volta já já.